Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo número 3. Nós vamos ler o versículo 13 e também o versículo 18. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13, depois vamos pular para o versículo 18. Se tiver algum irmão aí do seu lado que não tem uma Bíblia, você convida esse irmão para ler com você a palavra de Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Versículo 13 diz assim: o apóstolo Paulo diz assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Eu vou repetir o versículo 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Agora versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Pai, toma o nosso coração nas tuas mãos, toma os nossos sentimentos nas tuas mãos, a nossa mente, leva-nos a um lugar de revelação, de visão nesse lugar. Nós te damos liberdade, Senhor, fala conosco. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor, cura-nos, fique à vontade, Senhor. Levante a sua mão e diga: Espírito Santo, fique à vontade. Nós te damos liberdade, Senhor. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. Para Jesus você capricha. Vai lá. Aleluia. Paulo diz: não somos como Moisés. Quando Paulo está dizendo não somos como Moisés, Paulo não está falando de uma virtude de Moisés. Paulo não está falando de uma qualidade do grande libertador de Israel. Eu sei que Moisés foi o maior vulto do Antigo Testamento. Moisés, alguém a quem Deus disse que estaria acima dos profetas. E o próprio Moisés, quando profetizava a vinda do Messias, ele profetizava nos seguintes termos: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Nós entendemos que que Moisés é o maior profeta da antiga aliança, que ele foi o maior vulto do Antigo Testamento. Mas quando Paulo fala não somos como Moisés, Paulo está apontando um erro na vida deste grande libertador. E ele fala claramente que Moisés vivia com um fingimento quando colocava o véu. O ato de colocar o véu era porque a glória desvanecia e os filhos de Israel não poderiam ver que a glória estava sumindo do seu rosto. E esse não é um erro exclusivamente de Moisés, querido. Na verdade, todo cristão tem esse problema. Todo ser humano tem esse problema. Por que Moisés cobriu o rosto? Eu sempre pensei que Moisés cobriu o rosto porque para que as pessoas não se assustassem com o brilho do seu rosto quando ele descia do monte.
para que as pessoas não se assustassem quando visse a glória no rosto de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, ele desmente esse mito. Era justamente o contrário. É para que o povo de Israel não vissem que a glória estava sumindo. O versículo 13 diz: não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia. Ou seja, estava terminando, estava desvanecendo a glória no seu rosto. Por isso, Moisés cobria o seu rosto. E eu fui pesquisar em Êxodo, no texto escrito pelo próprio Moisés. E aqui mesmo está claro que Moisés falava ao povo com a cara limpa, com o rosto brilhando, resplandecendo. Olha o que diz Êxodo capítulo 34 e o versículo 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com ele. Olhando Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram-se a chegar a ele. Então Moisés o chamou, Araão e todos os príncipes da congregação, e tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés, pois, acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu, até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobriu o rosto com um véu até falar com Deus novamente. Querido, embora as pessoas tenham se assustado ao ver o rosto de Moisés, o texto é muito claro, diz que ele falava de cara limpa. Diz que o povo via o rosto de Moisés. Ele colocou o véu depois de falar com os israelitas. Primeiro ele falava as palavras de Deus. Depois o povo via o seu rosto brilhando. Então só depois que Moisés cobria o seu rosto com o véu, até entrar na presença do Senhor novamente e sair com o seu rosto brilhando. Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios: nós não somos como Moisés. Por quê? Porque Moisés queria que os israelitas não vissem que a glória estava sumindo. Moisés não queria que os israelitas vissem que a glória estava desvanecendo no seu rosto. Não era permanente. Cada vez que Moisés entrava na presença de Deus, ele recebia uma carga e uma recarga de glória. Mas entre uma ida e outra, a glória desvanecia. E Moisés, querido, como alguém que já havia aparecido em público com o rosto brilhando, ele não queria que as pessoas o vissem agora sem a glória. Então ele cobriu o rosto para que as pessoas pensassem que ele ainda tinha a glória. Para impor respeito, autoridade. Eu sei que Paulo reprova isso. E para muitas pessoas, querido, depois de terem brilhado diante do povo, a grande dificuldade é ser visto sem glória de novo. É ou não é? Há dentro de nós uma desesperada disposição de esconder nossas fraquezas, de esconder as nossas limitações. Nós não queremos que o mundo veja as nossas limitações. Essa é uma doença chamada complexo de super-herói. Quando estamos cheios da glória, nós queremos exibir a glória.
Nós queremos que o mundo veja a glória. Mas quando nós não temos, então encobrimos o rosto com o véu do engano, para que as pessoas pensem que ainda estamos brilhando. E esse erro tem nome. Isso se chama dissimulação. E essa é uma atitude antiga, que vem desde o início, desde Adão e Eva. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, no versículo 7, abriram então os seus olhos, perceberam então que estavam nus, coseram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, porque pecaram contra Deus. E aí quando a presença de Deus visita o jardim, eles se escondem. Isso é um padrão de comportamento do ser humano desde o início da humanidade. Porque ninguém quer que ninguém nunca veja qualquer traço de fraqueza, qualquer traço de pecado na sua vida. Por isso nós preferimos esconder o véu do engano. Isso aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi adulterou com Betseba. E ele pensava que isso não ia frustrar a sua imagem. Isso não ia prejudicar a sua imagem. Até que a mulher trouxe a notícia de que estava grávida. Aí Davi tentou encobrir o seu pecado, cometendo um outro erro. Pegou o marido da mulher, Urias, e colocou ele na frente do campo de batalha para morrer de propósito. Porque ele pensava consigo, o cara vai morrer, eu caso com ela, ninguém vai saber que o filho foi fruto de adultério. O pecado de Davi progride de adultério para homicídio. E teve consequências, irmãos. Ela perdeu a criança. Porque todo pecado tem consequência. Está lá em 2 Samuel 11, versículos 6 ao 25. Se Davi, querido, tivesse reconhecido o seu pecado, em vez de ter feito tudo para esconder o seu pecado, a história teria sido diferente, as consequências não seriam tão graves. Mas como que o homem que foi visto como um herói nacional, aquele a quem as mulheres recebiam com cânticos ao retorno das guerras, que era chamado de ungido de Deus, agora ele seria avaliado pelo povo, sem brilho, sem reflexo, sem glória. Então é mais fácil esconder o erro. Irmão, é lógico que todo líder deve ser um exemplo, deve ser um modelo para o rebanho. Nós devemos cuidar para nunca perder o exemplo. Nós devemos lutar para vencer as nossas fraquezas. O que nós não podemos é tentar esconder as fraquezas que já nos venceram. As fraquezas que te venceu, não tente esconder, não tente encobrir. Aleluia. Querido, eu nem estou falando só de pecados, porque às vezes nós pensamos, o pastor está falando de pecado. Eu estou falando de uma dissimulação natural. O apóstolo Pedro, por exemplo, uma das colunas da igreja, o cara em que Jesus deu a chave da igreja nas mãos. A Bíblia diz que quando ele foi para Antioquia, ele demonstrou fingimento. Gálatas 2, versículo 11, o apóstolo Paulo repreende Pedro. A Bíblia diz, quando Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo aqueles que são da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé deixar ser levado da dissimulação deles. Quando porém vi
que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Disse a Cefas na presença de todos: se tu és judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Aqui não é um assunto por causa de pecado. Pedro estava sendo apenas um cara político. Ele sentava na mesa com o gentil. Quando chegava o judeu, ele se apartava. Quando chegava os da circuncisão, ele se apartava. Porque ele não queria ser visto com os gentios. Porque o que os judeus vão pensar? Ele queria manter a amizade dos dois lados. E Paulo chama isso de dissimulação. Paulo diz que ele foi dissimulado. Paulo diz que ele não procedia corretamente segundo a palavra do Evangelho. Mas quem que era? Era Pedro, irmão, um homem que a sombra curava. Quem era Pedro? Pedro é o cara que andou sobre as águas. É o cara que pregou 3.000 almas, daqui a pouco 5.000 almas se arrependeram, se entregaram a Jesus. Pedro tinha a chave da igreja, mas agora Paulo encontrou dissimulação na vida de Pedro, fingimento. Por isso, irmão, quando Paulo está dizendo: não somos como Moisés que punha o véu, Paulo está dizendo que temos que agir com honestidade. Temos que ser transparentes. Não precisamos fingir nada. Por isso mesmo Paulo diz em 2 Coríntios 12, versículo 6, isso aqui é tremendo que Paulo diz. Paulo diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria até falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, eu poderia me gloriar nas minhas experiências espirituais. Isso não seria insensatez, porque é uma verdade. Mas ele está dizendo: eu prefiro que as pessoas pensem de mim o que vê e o que ouve. Eu quero que pensem acerca de mim apenas o que pode ser visto de uma forma simples, no convívio diário. Irmão, o homem de Deus, ele deve ser visto na simplicidade do relacionamento diário, não de uma encenação exagerada de espiritualidade. Cuidado com pessoas que promovem sua autossantidade. Até porque santidade não é autopromoção, santidade é autorreprovação de si mesmo. É quando eu me reprovo que ele me santifica, não quando eu me aprovo. Já vi pessoas divulgando sua vida espiritual, dizendo que é de oração, que passa horas no monte, que está no propósito de jejum não sei quantos anos, que o joelho está roxo. Uma vez eu vi um cara dizendo: quer ver meu joelho? Quer ver meu joelho? Eu vou mostrar meu joelho todo roxo de tanto orar. Irmão, quem está cheio de Deus não precisa dizer que está cheio de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo não precisa promover isso, irmão. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. É aparente, é visível, é notável, é perceptível. Aleluia! Flui de você, sem que você faça qualquer propaganda a teu respeito. Aleluia! Irmãos, diferente de Moisés e de muitos de nós, Paulo preferia tirar a máscara e se apresentar de uma forma sincera, de uma forma autêntica. E há uma razão para Paulo se preocupar com isso, porque sem transparência, sem honestidade, não há transformação. Sem arrependimento não há transformação. Nós perdemos tempo na igreja se nós não olharmos para dentro de nós. Irmãos, o Evangelho sempre manda você olhar para você.
Aleluia. Antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, a Bíblia diz o quê? Repare a trave que está no seu. Aleluia. Vai comer do pão, vai beber do cálice, vai fazer memória do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão, beba do cálice. Olhe para si mesmo. Autoanálise. Nós somos muito bons para enxergar os outros, ver defeito nos outros. Nós somos difíceis de olhar para nós, irmão, de enxergar em nós. Nós somos radicais com os outros e paciente conosco, tolerante conosco. Deveria ser o contrário. Você deveria ser radical com você e mais tolerante com os outros, mais paciente com os outros. É assim que a Bíblia manda. Aleluia. Quando Paulo ministra na vida de Timóteo, ele encontrou uma identificação. Porque é assim que funciona, irmão. Quando você se apega com outro irmão, que você anda junto, é porque houve uma identificação. Pô, esse cara tem a mesma visão. Esse cara tem o mesmo porte. E Timóteo foi um discípulo de Paulo, porque houve uma identificação. Paulo enxergou em Timóteo uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo 1,5 ele diz assim: ora, o intuito presente vista por amor, que procede de coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia. Em algumas versões, de uma fé sem fingimento. Por que fingimento? Porque fé, querido, não é pensamento positivo. Fé é acreditar em um plano. Fé é se mover a um propósito. Por isso a fé bíblica não é fé na fé, é fé na palavra. Não é fé para ter pensamento positivo. Pensamento positivo, mentaliza, receba a bênção. Igual uma vez numa igreja, os irmãos falavam assim, o pastor dizia assim: põe a mão no ventre, você vai engravidar da bênção. E aí os irmãos ficavam assim, fazendo yoga na igreja. Não, querido, quando a Bíblia diz fé sem hipocrisia, é porque existe um plano, existe um propósito, e eu preciso ser transparente com Deus. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo fala novamente a Timóteo dessa fé sem hipocrisia, atribuindo a Timóteo uma qualidade de fé. Paulo levava a sério a questão da transparência e da honestidade. Porque existem consequências, irmão. Se você cobrir o rosto, existem consequências. O véu do engano trouxe consequências. E Paulo disse que até o dia de hoje, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhe sendo revelado que Cristo então é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, então o véu é retirado. Agora presta atenção, porque a expressão de Paulo, ele diz, o mesmo véu. O mesmo véu de quem? De Moisés. O véu do engano. E olha que Paulo escreveu essa epístola 1 milênio e meio depois de Moisés. Mas ele diz assim: até os dias de hoje, o mesmo véu permanece. O texto diz que o véu está posto no coração deles, porque é uma conotação espiritual esse véu. Está falando de caráter. Porque a atitude de fingimento de Moisés passou a operar de uma forma espiritual. E o coração daqueles homens se orgulhavam por ser discípulos de Moisés. Irmãos, líderes que andam em dissimulação,
vão transferir um péssimo legado aos seus liderados. Você que é pai, se você for mentiroso, o seu filho vai aprender a ser mentiroso. Se você for enganoso, os seus filhos vão aprender a ser enganoso. Por mais que você diga para o seu filho, não faça isso, menino, é errado. Se eles verem você fazer, eles vão fazer também. Por isso, querido, nós precisamos deixar um legado para essa geração. A igreja de Jesus precisa deixar um legado para a próxima geração. Sabe o que eu tenho observado? Que nós, igreja evangélica, vivemos de tradição. Não é de hoje que a igreja se perdeu no meio do caminho. E os nossos filhos estão crescendo de uma forma incorreta. Por isso que hoje está cheio de artistas nos púlpitos e não adoradores. Por isso que está cheio de mercenários no púlpito e não profetas, não pregadores do evangelho. Por isso que não vemos mais igreja, nós vemos empresas. Às vezes eu vejo jovens que estão começando agora, sonhando com um tipo de ministério que não está na Bíblia. Está nas grandes plataformas, está por detrás dos holofotes, mas não na Bíblia. E nós estamos nos perdendo, irmão, pouco a pouco. A igreja precisa acordar. Nós precisamos ser modelo para a próxima geração. A preocupação de Paulo com o caráter e a honestidade e a transparência é porque nós precisamos transferir um legado. Nós precisamos mudar a condição da igreja. E se você for justo, você for correto, você vai transferir isso. Todos nós, de alguma forma, nós transferimos influência. Todos nós, de alguma forma, temos influenciado. Somos líderes de alguma coisa, em algum lugar. E qual é o tipo de legado que você está transferindo? Eu quero que você pense nisso. Porque hoje, querido, é noite de arrancar o véu do engano. Com o rosto desvendado, nós vamos entrar na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Uma fé sem fingimento pode ser transmitida de geração em geração. Quando eu encontrei isso na Bíblia, eu falei, irmão, chapei, tremendo. 2 Timóteo 1,5, olha o que Paulo diz a Timóteo. Olha só, irmão, como é tremendo. Paulo diz assim, pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Isso é criação, irmão, é legado. Se o pai for um bandido, o filho corre o risco de ser um bandido. Mas se você caminha numa fé sem fingimento, querido, seus filhos, seu ministério, as pessoas que você vai tocar com a pregação, com o louvor, esse é um legado transferido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é o legado que nós devemos transferir para os nossos filhos, que o líder deve transferir para os seus liderados. Aleluia, sem desvendar o rosto, querido, não há transformação. Nós não podemos experimentar o poder do Espírito Santo se não desvendarmos o rosto. A glória só vem quando o véu é removido. A transformação só acontece quando o rosto está desvendado. Quando tiramos a máscara. Aleluia. 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, então contemplamos como por um espelho
Evangelho, a glória do Senhor. Então sim, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Mas é com o rosto desvendado. Você já percebeu a intensidade e a velocidade que um novo convertido tem de ser transformado? O cara aceita Jesus rapidinho, é transformado. O cara aceita Jesus hoje, recebe a presença de Deus, é novo convertido. Ele chega em casa, ele não assiste Big Brother Brasil. Ele não assiste novela. Ele se tranca no quarto e ora. Ele vai na igreja, só vê todo mundo uma bênção. Nenhum irmão, todos os irmãos são de Deus. Ele não vê problema em ninguém. É ou não é? Quando eu me converti era assim, irmão. Para mim todo crente era uma bênção. Você é transformado com muita velocidade. A inocência e a pureza. Porém, em algum momento, querido, no meio da caminhada, o processo de transformação e de mudança na vida desse cristão começa a estagnar. E ele perde aquele poder de transformação. Fazem 11 anos que eu pastoreio. 11 anos pastoreando. Essa cara de menino aqui, só tenho a cara, viu, irmão? Eu não tenho cara de menino, amor? 31 anos. 31 anos. Tiozão já, né? Hoje na academia eu encontrei um rapaz que conhece eu e meu irmão. E ele começou a dizer, eu conheço vocês não sei de onde e tal. E ele dizia, e ele pensava que eu era mais novo que o Jerônimo. Eu falei, Ele tem mais cara, ele tem cara de mais velho. Tem ou não tem, irmão? Onde que eu estava, irmão? Vou voltar para a palavra. 11 anos, 11 anos, é isso mesmo. 11 anos pastoreando. E eu percebi que isso é um fato, irmão. O cara é transformado, novo convertido. Ele é transformado com velocidade. Passa um tempo, esse poder de transformação fica estagnado. Ele não tem mais aquele mesmo poder de transformação. Por quê? Porque no início da vida cristã, todos nós reconhecemos áreas da nossa vida que precisam de mudanças. E nós nos alegramos com a transformação, até damos testemunho. Não temos vergonha de ir lá na frente dizer, eu era um viciado, hoje não sou mais, oh glória a Deus. Não temos vergonha de dizer o que éramos, porque encontramos a graça de Deus. Quando há arrependimento, a transformação rápida. Mas aí vai passando o tempo, e depois de algumas vitórias alcançadas, esse cristão começa a ser mais reconhecido pelos outros irmãos como alguém mais maduro, mais espiritual. E a tendência agora é não ser mais tão transparente, não é mais ser tão sincero a respeito das suas falhas. Isso vem desde os tempos bíblicos, irmãos. Porque alguém que foi visto com o rosto brilhando não quer voltar sem glória. Não quer que o mundo veja, que ninguém mais veja ele sem glória, com um rosto, a glória desvanecendo no seu rosto. Olha o que a Bíblia diz em Atos 19, versículo 18. Muitos que haviam crido vinham, confessavam e revelando os seus feitos,
Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntavam seus livros, queimavam na presença de todos. Aleluia. E calculando o valor deles, chegavam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por que a palavra de Deus crescia e prevalecia em Éfeso? Não foi porque a palavra foi pregada, e sim porque eles reconheciam e eles confessavam publicamente os seus pecados. A palavra cresce e ela prevalece quando há arrependimento, quando nós reconhecemos os nossos pecados. Aleluia! Todo avivamento da história houve confissão de pecados. Este é o ponto do avivamento. Quando há arrependimento, quando as pessoas reconhecem as suas fraquezas, então o poder do Espírito Santo pode se manifestar a elas. Isso é uma doutrina bíblica. O profeta Isaías, quando teve uma visão do templo, em Isaías capítulo 6, ele viu a glória, ele viu o Senhor, os serafins sobrevoando o templo. Então ele disse no versículo 5, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que foi tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Aleluia. Agora olha aqui, se a oração de Isaías fosse: sou um homem de olhos impuros, o anjo tinha tocado nos olhos. Se a oração de Isaías fosse: sou um homem de mãos impuras, o anjo teria tocado nas mãos. Mas ele disse: sou um homem de lábios impuros. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus só toca onde você reconhece. Só onde você reconhece, Deus toca. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Seguindo essa lógica, alguns irmãos precisam de um banho de brasa. É ou não é? Não há salvação sem arrependimento, sem reconhecimento dos pecados. Só quando nós desvendamos o rosto que nós somos transformados. Quando nós dissimulamos, aparentamos ser uma coisa que não somos, a transformação simplesmente não pode acontecer na sua vida. Agora presta atenção. Existe uma diferença entre confessar seus erros aos homens e confessar seus erros a Deus. Como assim, pastor? Eu não tenho que confessar só a Deus? Não. Você também tem que confessar aos homens. A Bíblia diz que quando você confessa a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa aos homens, você é curado. Tiago 5,16. Confessais os seus pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para serdes curados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A Deus é para perdoar, mas os homens é para ser curado. Porque, irmão, o seu erro, seu pecado, de alguma forma, ele defraudou alguém, gerou consequência na vida de alguém, e você tem que confessar para essa pessoa. Confessar também é pedir perdão. Agora pegou na veia, né? Você está pensativo? Precisamos de pessoas para nos ajudar. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Confessai as vossas culpas uns aos outros.
Deus não quer que você se isole nos seus problemas, no seu mundinho, nas suas crises, nas suas adversidades. Deus quer que você seja transparente, seja sincero. E sim, conte a alguém. Conte a sua esposa. Conte ao seu esposo. Conte ao seu pastor. Peça ajuda. Nós já vimos casos de pessoas que tinham fraquezas, que até lutavam orando a Deus, dizendo: Deus, eu não quero, me perdoa, me perdoa. Orava a Deus, mas nunca era liberto da fraqueza. E até chorava na presença de Deus. Só foi liberto quando contou o seu problema a alguém que pôde ajudá-lo com conselhos e oração. Porque quando você confessa aos homens, você é curado. Aleluia. Quando nós admitimos as fraquezas, irmãos, o poder de Deus pode operar em nossas vidas. A pessoa que finge uma espiritualidade que ela não tem, ela entra numa condição de estagnação na vida espiritual, onde ela nunca poderá ter transformação na sua vida. Hoje é noite de tirar a máscara, irmão. Eu estou batendo aqui, depois o pastor assopra. Mas estou apanhando também, viu, irmão? Porque essa palavra também é para mim. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12. Irmão, essa é a maravilhosa definição da graça. 2 Coríntios 12, versículo 9. Paulo disse: o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde é que o poder de Deus se aperfeiçoa? Aí Paulo responde: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. No final ele diz: quando estou fraco, é aí que sou forte. O poder de Deus vem quando você reconhece: eu sou fraco aqui em Jesus, então o poder vem. Por isso que eu disse, santidade tem a ver com autorreprovação. É quando você se reprova e diz: eu não sou. E aí ele vem e te transforma. Porque ele pega as coisas que não são e transforma. Ele pega as coisas loucas desse mundo, as vis desse mundo, e transforma. Aleluia! Quando nós caminhamos com o rosto desvendado, nos permite ser trabalhados por Deus, ser aperfeiçoados por Deus. Irmão, a obra que Deus começou na sua vida, Ele não terminou. Olha para o seu irmão, diga para ele: aquele que começou a boa obra vai completar. Deus ainda não terminou com você. Diga para o teu irmão: a obra que Deus começou não é carro, casa, dinheiro, não é apartamento. A obra que Deus começou, querido, na sua vida, não é faculdade, não é essas coisas, não. Você é a obra que Deus começou. Você, Ele fez com as mãos. Você Ele moldou. Ele soprou fôlego de vida. Você é a obra que Deus começou, e Ele ainda não terminou com você. Por isso você está se achando muito feinho, está se achando feinho, fique tranquilo. Deus não terminou com você, Ele vai terminar e vai ficar bonito, irmão. Vai ficar ajeitadinho. Aleluia. Para tudo tem jeito, meu filho. Aleluia. Agora, não saia do centro da vontade de Deus. Vai para a casa do oleiro. Deixa Deus mover sobre a sua vida. Tira o véu do engano. Reconheça quem você é. Nessa noite, eu sei, irmão, essa palavra é muito confronto para nós nessa noite. Eu sei disso. Mas essa palavra nos coloca no nosso ponto de realidade. Nos desperta, nos acorda. Eu quero que você enxergue quem você é.
para que você possa melhorar para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. É tempo, irmão, de nós tirarmos as máscaras. É tempo de remover o véu do engano. É tempo de caminhar em honestidade, em transparência, porque essa é a essência do verdadeiro arrependimento. Era isso que o profeta Joel estava dizendo aos israelitas nos seus dias. Joel capítulo 2 versículo 12, ele dizia: ainda assim, e agora mesmo, assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar, é grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmão, isso aqui é tremendo que Joel está dizendo. Rasgue o coração e não as vestes, porque os hebreus, eles tinham um hábito de rasgar as vestes publicamente, para mostrar indignação, para que o mundo, para que as pessoas vissem a sua indignação. Deus está dizendo: ninguém tem que ver nada, irmão. Ninguém tem que saber de nada. Quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará publicamente. Quando jejuares, lava o teu rosto, unge-te, para que não pareças que jejua aos homens. Aleluia. E o teu pai que te vê em secreto te abençoará publicamente. Nós não temos que impressionar ninguém, querido. Nós não temos que demonstrar nada para ninguém, muito pelo contrário, nós temos que ser verdadeiros. Se você não está bem, deixa as pessoas verem que você não está bem. Se você está com problema, deixa o mundo ver que você tem problema. Você não tem que sorrir quando você quer chorar. Se você quer chorar, chora, não sorria, por favor. Não mascare quem você é. Demonstre quem você é. Pelo menos eu sou assim, irmão. Quando eu não estou bem, todo mundo sabe, porque eu não consigo ficar de sorrisinho. Eu não consigo, eu fico estranho. Agora tem pessoas, irmãos, que aprendeu a mascarar a sua vida. A vida inteira. Estava bom, né? A vida inteira. Com o véu do engano. Fingindo ser o que não é. Não, querido. Hoje é noite de rasgar o coração, tirar o véu do engano. Por favor, não mascare mais. Deixa o mundo ver quem você é. Aleluia. Rasgue o coração para mostrar o real estado da sua vida. Isso é arrependimento genuíno, verdadeiro. Deus não se importa com a aparência, meu irmão. O que conta para Deus é o coração. Por isso que a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Ele não despreza. 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor diz para Samuel: aleluia, não considere a sua aparência, a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe por que o homem tenta manter a aparência? Porque é assim que os outros homens vê. Então nós tentamos viver de aparência, porque todo mundo vive de aparência. Deus quer que o homem seja transparente. Não porque Deus não sabe quem você é, porque Ele sabe do teu pensamento, Ele sabe da palavra antes de chegar à sua boca. Mas Deus quer que você seja verdadeiro com Ele também. Deus quer que você seja real para o mundo. Deus quer que você tenha um caráter refinado, para que a verdade
esteja explícita no seu rosto, na sua vida. Irmão, Deus não promove homens, Deus promove a verdade. E quando você caminha na verdade, você é promovido junto com a verdade. Ninguém acende a lâmpada debaixo da mesa. Quando acende a lâmpada, ela é colocada no alpendre para iluminar a casa. Se você caminha na verdade, a luz que Deus acendeu, o próprio Deus vai te usar, meu irmão, para iluminar aqueles que estão em trevas. Você não precisa se preocupar em se promover ou de causar alguma impressão. Seja verdadeiro, porque quando você for verdadeiro, Deus promove a verdade. Ele te levanta e te usa como exemplo, como canal para muitos. O apóstolo Paulo era um tipo de pregador doido, que tinha coragem de desvendar as suas fraquezas. O cara dizia: eu quero o bem, mas o mal está dentro de mim. Que pregador teria coragem de dizer isso? Irmãos, tem um mal dentro de mim. Logo alguém já queria expulsar, pôr a mão e expulsar dele. Que pregador tinha coragem de falar das suas fraquezas? Paulo dizia: duas leis guerreando, a lei de Deus e a lei do meu próprio entendimento. Se cumpro com a lei de Deus, faço o que é bom. Se cumpro com a lei do meu entendimento, faço o que é mal. Contudo, o querer está em mim, mas o efetuar não. Quem me libertará do corpo desta morte? O cara era transparente, irmão. Ele não deixava ninguém pensar que ele era mais do que ninguém. Ele dizia: eu também sou como você, tenho tentações, tenho fraquezas. Ele mesmo disse: Deus permitiu um mensageiro do diabo me esbofetear para que eu não me exaltasse. O cara tomou uma surra do diabo e ainda pregou isso, contou. Irmãos, apanhei do diabo. Já pensou, irmão, eu aqui pregando: irmãos, apanhei do capeta, o diabo veio e me deu uma surra. Não, o cara é muito transparente, irmão, muito sincero. Sabe qual que é o nosso problema? Que nós estamos endeusando homens. Não é pecado ser homem. Pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Isso é pecado. Não é pecado ter fraqueza, irmão. Fraqueza você conta para Deus e Ele transforma. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero terminar essa mensagem com a frase de Thomas Edison, que dizia: é melhor desmascarar os nossos pecados antes que eles nos desmascarem. Faça isso nessa noite. Rosto desvendado nessa noite. Por favor, rosto desvendado nessa noite. Desvendado. Hoje é noite de arrependimento, é noite de humilhação, de entrega, de sujeição. Por favor, faça isso nessa noite. Não tente ocultar mais nada na sua vida, mais nada no seu cristianismo. Eu quero dizer para você nessa noite: te afasta daquela amizade. Não, por favor, você é santo. Você é chamado para ser santo. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite: não permita o diabo destruir o seu casamento. Não permita o diabo destruir a sua família. Por favor, abandone a mulher estranha. Abandone esse cara, moça. Esse cara não é para você, escute. Não dá para caminhar com o véu do engano na casa do Senhor. Escute, preste atenção, meu irmão. Deus te chamou para perfeita adoração. Você quer adorar a Deus? Sai da mentira. Abandona a pornografia, abandona o pecado. Sai disso agora. Então você vai ver Deus te usar poderosamente. Quando você tocar os instrumentos, quando você cantar, quando você pregar, porque haverá um diferencial de Deus. Não é o seu talento, é a sua vida. Não é o seu talento, é a sua vida. Se o seu casamento não prega, se a sua vida não prega, se a sua caminhada não prega, não é a sua boca que vai pregar. A mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Limpai as mãos, pecadores. Limpai, 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 limpai nessa noite. Tira o véu, tira o véu, tira o véu. Tira o véu do engano. Conta a sua fraqueza para Deus. Conta nessa noite. Ah, Senhor, nós somos tão falhos, Deus. Nós somos tão limitados, Senhor. Para calabashuri alabacana alabas. Orialas torrobialai. Fique de pé. Fique de pé. E alamando robialaba subialai. E calabadalas tore. E alabastore. Alamando robialaba candoro. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos. Eu sinto a presença dele aqui. Sabe por quê? Porque nós nos arrependemos. Nós reconhecemos nossas limitações, nossas fraquezas.